A gente volta a falar da recaptura dos 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, após 50 dias de buscas. A Janaína Camelo tem informações para a gente sobre como se deu esse processo ontem. Deibson Nascimento e Rogério Mendonça chegaram em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal no início da tarde, à sede da Polícia Federal em Marabá, no Pará. Horas antes, os 2 haviam sido presos da BR-222 em uma operação conjunta da Polícia Federal e da PRF. A rodovia federal liga a cidade paraense a Fortaleza, no Ceará, estado de onde os 2 partiram dias atrás, após deixarem o Rio Grande do Norte. Mas a dupla não chegou ao Pará pela estrada. Antes de serem presos, Deibson Nascimento e Rogério Mendonça viajaram de barco e atravessaram 3 estados: Ceará, Piauí e Maranhão. Marabá fica a 1.600 quilômetros de distância de Mossoró. De acordo com as investigações, eles seguiam para o exterior. Após a prisão, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que quando as investigações apontaram que os 2 não estavam mais em Mossoró, o deslocamento da dupla passou a ser monitorado, mesmo que não precisamente nem permanentemente. E que foi neste momento que a Força Nacional deixou a operação na semana passada, já que o trabalho dos agentes era garantir a segurança da população local, quando a operação passou para uma nova fase, com foco em ações de inteligência. Importante dizer que desde o começo da operação, 14 pessoas, contando os detidos de hoje, foram presas, envolvidos justamente nesta fuga. E o que me parece também relevante dizer que foi uma operação extremamente bem sucedida, porque não foi disparado um tiro, não houve feridos, não houve mortos, seja da parte da polícia, da parte dos criminosos ou da população em geral. Foi um trabalho puramente de inteligência. Ao lado de representantes das forças de segurança que trabalharam na força-tarefa, Lewandowski detalhou como a dupla foi recapturada em um comboio com outros 4 homens. Nesta abordagem, constatou-se que os 2 fugitivos estavam num verdadeiro comboio do crime. 3 carros foram apreendidos, com vários celulares, com um fuzil, que é uma arma extremamente letal. E nessa operação foram presos não só os 2 fugitivos, mas também 4 comparsas, se encontravam nos demais veículos. Questionado se considera ter havido alguma falha na operação devido à demora para recapturar os fugitivos, o ministro da Justiça disse entender ser razoável o período de 50 dias. É preciso lembrar que nós estamos lutando contra o crime organizado, a palavra já diz tudo, eles são altamente organizados. A polícia é também muito organizada, mas ela os localizou a partir de dados de telefonemas celulares, a partir de, eventualmente, de testemunhas que pudessem ter revelado a passagem por diversos locais. Então, o monitoramento significa um acompanhamento, não que estivessem no radar permanentemente. O que é importante dizer, que me parece que é um prazo razoável de 50 dias. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, os protocolos de segurança no presídio foram revistos e que, por isso, garantiu que de lá os criminosos não irão fugir novamente. Na coletiva, o diretor da Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias, André Garcia, disse que a penitenciária de Mossoró passou por mudanças feitas no presídio. De lá para cá, trocamos a iluminação, os problemas de iluminação, as câmeras foram adquiridas, estão sendo instaladas à medida que chegam dos fornecedores. São 10 mil câmeras que foram adquiridas já recentemente. Parte delas vão trocar e vão reforçar todo o parque de monitoramento das unidades que compõem o sistema penitenciário federal. Procedimentos foram reforçados. As revistas são diárias em todas as unidades. Os problemas estruturais que foram apontados foram corrigidos. Após a prisão nesta quinta-feira, o Ministério da Justiça decidiu dispensar definitivamente Humberto Gleidson Fontinelli do cargo de diretor do Presídio Federal de Mossoró. É ele quem comandou a penitenciária no dia da fuga. Desde então, ele estava afastado da função, assim como toda a diretoria do presídio.
Vamos então receber e ouvir os nossos comentaristas do dia, Amanda Klein e Cristiano Vilela. Bom dia, boa sexta-feira para vocês. Amanda, 50 dias de buscas, nós tivemos então uma recaptura desses fugitivos que retornaram para Mossoró. E uma garantia, a gente mostrou agora na reportagem do secretário de Políticas Penais, de que todas as medidas de segurança foram adotadas, os problemas estruturais foram corrigidos e que fugas como essa que aconteceu não voltarão a acontecer. Queria sua análise, começando com você, sobre o desfecho dessa operação de recaptura e olhando para o todo, dá para dizer que foi um trabalho bem sucedido? Oi, Lívia, bom dia a você, Vilela, Colombo, a nossa audiência. Eu acho que terminou de uma forma bem sucedida, Lívia, mas teve vários capítulos preocupantes, principalmente o momento em que essa dupla de fugitivos foi localizada num sítio da região, ainda acho que 8 dias depois da fuga, logo nos momentos iniciais da fuga. Mesmo assim, a polícia demorou 16 horas para entrar e foi incapaz de recapturar os fugitivos, o que levou a uma segunda etapa de buscas e essa muito mais longa. Eles foram encontrados a 1.600 quilômetros do ponto inicial. Embora essa fuga tenha começado como uma iniciativa, uma aventura de 2 lobos solitários, depois ela ganhou um respaldo e ajuda de uma organização criminosa muito poderosa, que é o Comando Vermelho. O Comando Vermelho passou a se interessar por esses 2 fugitivos e queria que eles saíssem do país, tanto é que foram encontrados com barco, 3 carros, fuzil, 4 seguranças, 4 comparsas. Então, veja, uma segunda etapa necessária dessa investigação, que é se aprofundar em quem financiou e quem auxiliou nessa fuga, que durante um tempo bastante razoável, 51 dias, foi sim muito bem sucedida, o que coloca uma outra questão para o governo federal. Embora o tema da segurança pública seja a função precípua dos estados, como ela transborda as fronteiras dos entes federativos e até mesmo do país, né? Porque provavelmente esses fugitivos iriam para fora do país, certamente encontrar comparsas que estão em outros países, né, na Colômbia, etc., em outros países próximos ao Brasil. Isso também requer uma atuação firme do governo federal, com ações de inteligência. Então, o que foi capaz de deter esses criminosos? Uma ação de inteligência bem-sucedida da Polícia Federal e da PRF. O monitoramento pelos celulares. Então, não adianta só a força ostensiva, o emprego ostensivo da força policial, das polícias estaduais. A Polícia Federal tem que entrar, sim, com ações de inteligência. Todas as polícias, PRF, PF, Polícia Penitenciária, todos, tem que haver uma integração de todas essas forças policiais. Isso tem que ser articulado, orquestrado pelo governo central para que haja um combate bem-sucedido contra o crime organizado. Porque o que ficou claro aqui é que essas organizações, Comando Vermelho, começou no Rio de Janeiro, hoje tem capilaridade em todos os estados, fora do Brasil, você tem 100 facções criminosas no país e esse é um dos mais graves problemas, talvez um dos mais graves momentos de segurança pública no país. Precisamos avançar muito. Exatamente, Amanda. Um bom dia a você, bom dia a Lívia, Colombo e todos que acompanham o Jornal da Manhã. De fato, o Brasil precisa de uma política nacional de segurança pública. São os reclamos da sociedade que não aguenta mais tanta insegurança, que não aguenta mais a força do crime organizado, e o fato é que o governo federal não tem feito praticamente nada, tem feito muito pouco no que se relaciona a uma política nacional. Não dá para deixar apenas a cargo dos estados. Você vê como o crime organizado ele é bem articulado nacionalmente e internacionalmente. É preciso que o governo federal atue nesse sentido. Foi importante a captura dos 2 fugitivos? Foi importante. Demorou bastante? Demorou bastante. 50 dias é tempo demais, é inaceitável o país, as forças de segurança nacional passarem 50 dias correndo atrás de 2 pessoas. Eu não acredito que tenha sido uma fuga solitária, mas as investigações vão colocar isso e o fundamental é que, a partir de agora, o sistema penitenciário nacional, especialmente as prisões de segurança máxima, tenham uma dupla dose de segurança. Não fique mais no formato que já vinha sendo até então, porque ficou evidenciado uma série de furos nesse que deveria ser o sistema mais protegido de segurança pública e penitenciária do país.